muito importante. Então, eu quero entregar tudo que eu creio que é fundamental para um atleta, né? Ajudá-lo, auxiliar, dar a mão para ele alcançar o objetivo, mas depois que alcançar o objetivo, ele realmente se manter, né? E ser um ser humano, né? Do bem, porque o jogador passa em algum momento. Como eu vivi esse ciclo agora, sai a camisa, fica a minha essência, né? Em algum momento, o título, né? Assim, o que ele faz sai. O rótulo, né? Porque quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. Em algum momento, o que eu faço, que é jogar bola, vai passar. E vai ficar quem você é. Isso mesmo. Como é que você vai lidar com quem você é sem fazer o que você fazia? Isso é um grande problema, um assunto profundo até, que o jogador ele sempre atrela o valor dele com a performance. Eu sofri com isso em alguns momentos. Só estava tudo bem se eu estivesse jogando, se eu fosse titular, se eu estou rendendo, se eu estou fazendo gol. Aí eu tô sendo um bom esposo, eu tô sendo um bom pai, aí tá tudo bem na minha casa. Se eu não estiver performando, tá tudo mal. E eu deixava isso contaminar, e o jogador ele vai contaminando, e ele vai vendo a identidade dele relacionada a isso a todo momento. Aí você vê jogadores, atletas, né? Como o Tom Brady, por exemplo, que ele vai, encerra, faz um texto maravilhoso, encerrei, obrigado, foi maravilhoso. Meses depois, volta a jogar. Depois ele encerra de novo, volta a jogar. Porque o cara chega em casa e fala... Quem eu sou? Foi isso, né? Foi? Às vezes eu achei que era uma jogada de marketing, era uma jogada publicitária. Aconteceu muitas vezes. Aconteceu muitas pra vezes. Para ser, né, uma jogada de marketing. E ele, assim, tá num nível, né, que isso, assim, pouco influenciaria, mas eu entendo que é exatamente isso. Quando você volta para casa, porque eu senti isso, eu sei. Você volta para casa e fala, se eu não for jogador, se eu não jogar, se eu não estiver naquele estádio cheio, as pessoas gritando meu nome, quem eu sou? Eu volto pra Qual cá. é o meu valor? Qual é o meu valor? Exato. Se o meu valor não está em quem eu sou, não está na minha família, não está no meu casamento, não está no meu caráter, meu valor está no que eu faço, que é jogar bola. Então, se meu valor tá, quando eu paro de jogar bola, eu não tenho mais valor. Vou ficar deprimido, vou me matar, vou ficar enfornado numa cama, num quarto escuro. Exatamente isso. E muitos ficam deprimidos, realmente. E muitos trazem... É um dilema essa questão do encerramento do ciclo. Não que ela não traga os desafios, mas teve uma frase que ficou muito famosa. O jogador, ele morre 2 vezes. E alguns jogadores importantes citaram, e aí ficaram, o jogador morre 2 vezes. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, estava nos últimos assim, anos né? da minha Tem carreira, assim. eu falei, como assim, cara, morre 2 vezes? E aí, mais uma vez, eu vou estar sempre voltando e falando de Jesus, porque é ali, a minha esperança é ali. Eu falo, peraí, cara, onde está escrito aqui que eu sou atleta, que eu nasci para jogar a vida inteira e que eu vou morrer 2 vezes. Peraí, eu tenho que refletir sobre isso. Mas explica o que quer dizer isso para quem está nos ouvindo. O que quer dizer isso, Paulo? O jogador de futebol morre 2 vezes, porque ele morre na morte natural, obviamente, e ele morre também o dia que ele encerra a carreira dele. É uma morte. E aquilo ficou na cabeça das pessoas, e todos os treinadores, a maioria dos jogadores de futebol, eles estão com esse pensamento. E eu vi isso é muito prejudicial. Falei, não, cara, jogador de futebol, ele nasce 2 vezes. Ele nasce, porque assim, eu fiquei 21 anos, nos meus cálculos, dos 21, pelo menos de 7 a 8 anos, eu estive num hotel, num time com alguém. Então, dos 21, 8 anos, eu estive longe da minha família, dos meus amigos e tudo. Então, muito tempo, cara. É um Foi preço muito alto. Um preço muito alto. Foi maravilhoso? Foi. Foi maravilhoso, eu fui um privilegiado, foi tudo sensacional. Só que acabou, cara, e agora acabou. Aí toda essa experiência que eu tô te falando, que tem muito mais ainda, das equipes, dos países que eu passei, dos treinos que eu fiz, das dificuldades que eu tive que superar, dos líderes que eu tive, o que aprendi com eles, tanta riqueza. Como foi jogar com 70 mil pessoas? Ser vaiado por 70 mil pessoas? Como é que era? Como é que é ser vaiado por 70 mil pessoas? Você entendeu? E aí, só concluindo, tudo isso agora... Eu posso viver, eu posso repassar, eu tenho novos projetos. É um renascimento. Renascimento, cara. Agora eu viajo, minha esposa viaja comigo, dorme comigo, nos trabalhos, nós vamos palestrar amanhã, ela vai estar comigo. Cara, o jogador de futebol, ele nasce... Que paraíso é esse? Eu tenho minha esposa comigo, viajando comigo, trabalhando comigo, estou com meus filhos muito mais do que eu estava, final de semana com os meus filhos. Exato. Então, assim, o jogador de futebol, o atleta, ele nasce 2 vezes. E é isso realmente que eu acredito. Traz os desafios? Claro que traz. 21 anos. Transição. Uma transição. Como toda transição. Traz sim os desafios. Mas assim, cara, tem muita coisa boa pela frente. E respondendo a sua pergunta, ser vaiado é muito difícil, Paulo. Nossa, assim, é uma coisa que dói na alma, cara. E foi uma das situações que assim, me tirou algumas noites de sono.
sensação física, eu lembro dela ainda. Eu já fui vaiado forte, sabe? Pelo quê? No Maracanã. Cara, quando você é um jogador de destaque... A cobrança é alta. A cobrança é muito alta. E quando você decide persistir, e isso eu vi na minha vida, Paulo, que às vezes a nossa persistência ela é encarada como uma afronta para as pessoas, cara. Ela se sente como se fosse uma afronta. Então era mais ou menos assim. Eu comecei a ficar no Flamengo, a gente não conquistava o grande título, o título não vinha, no título não vinha. Só que eu via o que estava acontecendo, eu via que era um processo, que uma hora ia acontecer. E eu, camisa 10 do time, um dos jogadores, estava em todas as entrevistas. Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser culpado. E eu, diante dessa situação, eu falava, não, eu vou tentar, eu vou ficar aqui. Mas tinha proposta para sair, não, eu vou continuar. Mas você está sendo vaiado, eu vou continuar, eu estou vendo, uma hora vai acontecer. E eu vi que essa minha atitude, algumas pessoas se sentiam afrontadas com ela. Como assim esse cara vai continuar, cara? Eu não quero mais ele aqui. E eu não vou, ele não pode ficar mais aqui. E diante de uma situação, cara, eu não fazia nada de errado. Eu só decidi que eu falei, eu vou ficar até o final. E eu vou conquistar esse título, eu vou fazer parte dessa conquista. E isso criou um atrito em algum momento. Um atrito com parte, não todos os torcedores, mas com parte. Então o Diego aí de novo, perdemos, culpa dele. Mas o Diego não jogou, cara. Não, é culpa dele. E acontecia mesmo isso. Às vezes eu não jogava, era culpa do Diego. Assim, se jogar é o culpado, se não jogar também é o culpado. Exato. Então, aí se o cara faz um gol, mas podia ter feito 2, pô. Isso mesmo, cara. E aí eu passei por isso. Então, quando eu estava em campo, problema, eu via que eu era um alvo. E aí tava 0-0 o jogo. Tomava um gol, assim que eu tomava um gol, eu pegava na bola, o estádio inteiro me vaiava. Cara, mas eu não errei no lance do gol. Eu não fiz nada. Eu tô jogando. Eu tô performando. Vaia. E toda hora que eu tocava na bola, o estádio inteiro. Que loucura. 80%, podemos dizer. Minha esposa no estádio, meus filhos no estádio. E aquela vaia. E diante daquilo, eu falei, bom, eu tô aqui, vou embora. Me dá a bola, me dá a bola, me dá a bola. E eu sempre encarei muito. E aí eu encarava as situações. Eu encaro. Até hoje eu encaro. E como é que você encarou? O cara vaiava, você pegava na bola e agora? Eu pegava, o que você dizia para você? Eu falei, não, vocês vão me vaiar, era meio que assim, vocês vão me vaiar, então vão ter que me vaiar mais. Porque eu não vou me esconder. Eu não vou me esconder. Porque a primeira coisa eu quero esconder atrás da bola. Não, eu era o contrário. Só que isso na minha vida foi mais positivo do que negativo, você vai saber responder melhor do que eu. Foi mais positivo do que negativo, só que em alguns momentos me machucou demais também. Eu vi que em alguns momentos eu poderia, cara, sai de cena. Um pouco. Teve um treinador que falou isso pra mim uma vez. Cara, calma, você não precisa bater todos os pênaltis decisivos, você não precisa dar todas as entrevistas nos momentos de dificuldade. Você não precisa. Calma, sai de cena um pouco. Eu fiquei com aquilo, eu falei, mas é possível fazer isso? Tipo, na minha cabeça, é possível na posição que eu estou assim? Então, uma autocobrança. Eu sempre me posicionei, sem dei a cara a tapa, sempre fui pra frente. Isso aí pra mim é tipo, eu tenho que fazer isso. E aí foi bom na minha vida, mas em alguns momentos, como eu disse, me machucou. Então, meu pensamento era esse. Cara, vocês vão me vaiar, eu vou continuar. Eu não vou parar, vai ter que me vaiar mais. Eu não vou me esconder, eu não vou me esconder. E eu fazia dessa forma, mas é algo que machuca bastante. E ao mesmo tempo, como nós falamos lá no começo, é uma dificuldade que quem passa tem algo muito forte. Você conseguiu passar por isso, cara? Porque eu vejo todas as... E aí, passando já para o mundo corporativo, um médico, cara, imagina você está fazendo uma cirurgia ali, você pegou a ferramenta da mão da enfermeira errada, não precisa ser 80 mil pessoas, como acontece com a gente, mas imagina 10 pessoas falando, você não sabe fazer isso, você é ruim, olha o que você está fazendo, você é incompetente. É mais ou menos isso que acontece com o atleta, muitas vezes no estádio de futebol. Ele erra um passe, ele é vaiado, ele é xingado, e isso é uma dificuldade que o atleta, 20 segundos depois, a bola vai estar no seu pé de novo, você tem que agir, você tem que performar. Então, o atleta passando por isso, ele tem algo muito rico ali dentro dele. E de novo, né? 10% é o que acontece, que é ser vaiado. E ser vaiado é só 10%. O que você vai fazer com esses 10% são os 90%. Isso. Então, o que você vai fazer com isso? Vai aprender, vai crescer, fortalecer, ficar determinado, obstinado, focar no gol. O que você vai fazer? Ou vai desistir, vai amolecer, vai se esconder da bola. O que você vai fazer com esses 10%? E aí é o que separa o campeão do vencedor. Não faça o método CIS se você não quiser mudar a sua vida em 360. Esse é o meu primeiro CIS, CIS 227 aqui em São Paulo. É muito maior do que eu imaginava, do que podia sonhar. E aí eu vi a mudança dos meus pais e eu falei, o que tem nesse curso? Vejo que as ferramentas que o Paulo trouxe são essenciais, porque tudo é uma construção. Então, o meu recado para você é, vem
faz, se entrega. Minha mãe, ela não era uma mãe presente, meu pai não era um pai presente, mas depois ela fez o método CIS, tudo transformou, a minha família prosperou. Eu me curei da depressão, me curei da síndrome do pânico e da ansiedade. Eu entendi bem que é só o começo. É uma pequena parcela daquilo que ainda vai acontecer. Tomar decisões melhores, saber selecionar as amizades melhores, ambientes melhores. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui e de tudo que vem pela frente. É real, é pra mim, é pra você.